Oi gente, eu sou a Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou dar para vocês algumas dicas para quem escreve livros de ficção, de como você escrever o seu livro de ficção, tornando a história mais interessante, e dar algumas dicas para você melhorar o seu livro se você escreve esse gênero de livro. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Em primeiro lugar, o que é o básico de uma história de ficção? O que toda história de ficção precisa ter? Precisa dos personagens, especialmente um protagonista. Às vezes a história pode ter um antagonista, mas nem todo livro de ficção tem um antagonista, mas sempre terá um protagonista. O protagonista é aquele personagem principal da história, é onde a história acontece toda em volta daquele personagem. Então ele é o protagonista, é o centro da história, tudo tem alguma coisa a ver com ele, ou ele que tem tudo a ver com a história. Então o personagem principal da sua história que tem que ter é o protagonista. Já o antagonista, ele é aquele personagem assim, que é meio vilão da história. E nem todo livro de ficção vai ter um antagonista. Pode ser que o seu livro não precise de um antagonista. Às vezes, se você só está escrevendo uma história de amor sobre uma pessoa e outra, não vai ter um antagonista necessariamente. Mas uma coisa que você precisa ter em mente, que é uma coisa fundamental de sua história, é você definir quem é o protagonista. Depois disso, você tem que definir o cenário. Onde se passa a história, em que local? É um lugar fictício que você inventou, uma cidade que você inventou e colocou o nome lá, ou um lugar que realmente existe no mundo? Você pode criar um lugar totalmente estranho que não existe, pode querer fazer numa vila em Marte, se você quiser. E na ficção é liberdade total, você pode escrever o que você quiser, é ficção. Então as pessoas sabem que pode ser qualquer coisa aleatória, você querendo tornar mais verossímil ou não, querer parecer com a realidade ou não, você pode fazer o que você quiser, porque na ficção, por isso que eu amo ficção, gente, você pode se expressar do jeito que você quiser, as loucuras da sua mente podem sair. Tiveram alguns livros, por exemplo, Os Quatro Elementos, que foi um dos livros que eu escrevi, a história acontece em Senexatus. Existe esse lugar no mundo? Acredito que não, foi um nome que veio na minha cabeça e eu criei essa cidade, eu criei esse cenário que não existe na vida real. Agora, o meu outro livro, As Sete Memórias, O Herói Obscuro, As Sete Memórias acontece em Paris, o Herói Obscuro acontece em Nova York, então você tem que definir onde a sua história vai acontecer. E é importante ressaltar que se você escolher um lugar que seja, por exemplo, você quer fazer a sua história acontecendo em Tóquio, se você tem uma coisa em mente, se você for escrever um livro num cenário que vai acontecer numa cidade que não seja a sua cidade, que você já conhece muito bem, você tem que ter em mente que você precisa conhecer a cidade da qual você está falando, porque como é que você vai fazer a referência de ruas, de lugares onde a pessoa está indo, se o seu protagonista está indo pelos lugares, se você não conhecer bem o local, como é que você vai descrever esse local? Como é que você vai escrever o nome das ruas, aonde que a pessoa está indo? Você precisa conhecer bem o local para você não acabar falando uma besteira, porque se você já fez a escolha de falar sobre um lugar que existe na realidade, então você tem que colocar referências que existem na realidade naquele local, senão vai ficar uma loucura. Outra coisa que é importante de você definir antes de começar a escrever sua história é o tempo. Se a sua história acontece no passado, se acontece no futuro, se acontece no tempo presente, nos anos 90, no século 24, só você pode definir isso. Então defina isso, porque vai fazer toda a diferença na sua história. Por exemplo, um livro de ficção científica que fala de robôs e máquinas, de que os robôs dominaram o mundo, não tem como você falar disso no tempo presente, senão vai ficar estranho também. Se você falar disso como se fosse, por exemplo, o século 23, já começa a ficar mais interessante até de você ler. Porque se você começa a comparar a realidade da história do livro com a sua realidade, porque muitas vezes quando o leitor está lendo um livro, ele costuma comparar aquela história, mesmo que inconscientemente, com a realidade que ele vive. É igual num filme, você pode não perceber, mas você vê aquela história como se fosse algo acontecendo na realidade. Então, mesmo que seja uma ficção, a pessoa vê aquilo como se fosse algo real, ou ela começa a imaginar aquilo como se fosse uma história real.
Fala pra mim aí, deixa nos comentários se isso já aconteceu com você, de você tá lendo uma história e você começar a querer, mesmo sendo uma história de ficção, querer que um fique com o outro, de ficar querendo que aquela pessoa case com ela e você chora no final do livro porque acontece não sei o que, porque você queria que tivesse acontecido aquilo. Então você se envolve com a história. Então quanto mais detalhes você puder dar do tempo, do cenário e deixar tudo isso muito bem definido e talvez algumas coisas você pode tornar parecido com a realidade, você vai tornar a história mais atrativa para o seu leitor, para tornar a história mais envolvente para o seu leitor, falando de coisas que são relacionadas, por exemplo, os lugares, o tempo, um personagem bem descrito. E um ponto muito importante para sua história ficar ainda mais interessante é você dar detalhes, você descrever bem os personagens, descrever bem o cenário, descrever bem as cenas. Quanto mais detalhes você puder dar, fica mais interessante, porque não é uma coisa direta assim. Se você não der muito detalhe também, fica vago na história, na cabeça da pessoa, e seu livro nem vai ficar com tantas páginas, então não vai ficar tão bom. Então tenta descrever as cenas, os personagens, tudo que você puder, você dá uma descrição breve ou longa, dependendo do que você acha que é mais adequado para a cena que você está descrevendo. Agora vamos para a estrutura da história. A estrutura básica de um livro de ficção é início, meio e fim. A sua história tem que ter um começo, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter um fim. Só que o desenvolvimento tem umas partes assim, tem umas subestruturas dentro do desenvolvimento. Mas vamos no básico. Primeiro a gente tem a introdução da história, você tem que apresentar os personagens e tudo mais. Tem a conclusão, que é quando você faz o desfecho, que eu costumo fazer o desfecho ficar ou emocionante ou impactante, porque a conclusão da sua história é o que vai deixar a pessoa marcada. Ela chegou no final e o final tem que ser... Não adianta a pessoa estar lendo o seu livro e aí ela chega no final e fala: nossa, que porcaria de final, acabou desse jeito aqui, que coisa, hein? Então você tem que tornar o final do seu livro ou emocionante ou impactante. Então procura fazer o seu livro terminar de uma forma inesperada, ou acontecer uma coisa que o leitor estava achando, acho que vai acabar desse jeito e acaba de outro, que fica inesperado, ou fica impactante, que faz o leitor até chorar no final do seu livro. E no desenvolvimento, além de você descrever os fatos, a história se desenrolando, vai acontecendo as coisas, e aí tem os momentos clímax. O que é o clímax? É quando acontece uma coisa, é uma hora que vai impactar uma história e aí de repente acaba o capítulo e começa um outro. Aí a pessoa fica querendo ler o próximo capítulo. Então você tem que criar esses momentos clímax que vai ficando tenso, vai gerando uma tensão na história, que na hora que vai acontecer, sabe quando você tá vendo um filme, aí na hora que vai acontecer uma coisa que está assim, já tá até perto da televisão, com a cara colada na televisão, assim, esperando pra saber o que vai acontecer. Aí vem aquela propaganda, aí você fica nervoso com os caras da televisão, porque vê a propaganda na hora que ia acontecer, aí você fica assim, doidão pra... Você fica doido pra propaganda passar logo pra você ver o que vai acontecer. É mais ou menos assim que você tem que fazer com a sua história. Só que você tem que criar isso entre os capítulos, que aí você consegue tornar a história mais interessante e prender mais o leitor para continuar lendo o seu livro até o final. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.